gravando a partir de agora, e o nosso assunto é sobre latitude e longitude. Como eu disse, são assuntos de interface entre a astronomia e a cartografia, né? Bom, então, tal como a gente havia já mostrado na esfera em 3D, aí estão os paralelos de latitude. Note que tem o eixo de rotação da Terra, então aqui tem um polo, aqui tem um outro. Muito cuidado, as pessoas gostam de chamar aqui de polo norte, aqui polo sul, por causa de uma convenção de se colocar sempre o norte para cima e o sul para baixo. Pelo amor de Deus, isso não existe. Na visão espacial, esse pode ser o polo sul, esse pode ser o polo norte. Tanto faz. E aqui são paralelos a quem? Paralelo àquele plano, ou plano 90 graus dos polos, que é o Equador. Vamos dizer que o Equador seja por aqui assim, ó. Então eles são paralelos ao Equador. Agora, meridianos de longitude. Os meridianos também existem devido ao eixo de rotação da Terra. Então, a partir dos polos, se estabelece esses planos que cortam a esfera terrestre, que são meridianos. A gente pode colocar quantos meridianos a gente desejar. E aqui, as coordenadas geográficas juntas, todas as bases, né, formam o que a gente chama de coordenada geográfica ou coordenadas geográficas, que é uma rede de paralelos e meridianos. Na verdade é um sistema de coordenada geográfica, né? Então veja que onde tem paralelos de latitude que cruzam com meridianos de longitude, a gente tem intersecções de pontos aqui, ó. Então, a ideia é toda localização na superfície da Terra, de polo a polo, em qualquer local da superfície esférica desse globo volumétrico aqui, nós possamos pegar um ponto aqui no meio desse retângulo aqui, e aqui passa algum meridiano e passa algum paralelo, e a gente tem as coordenadas com uma precisão de grau, minutos de arco e segundos de arco. Olhando especificamente latitude. A latitude pode ser norte e sul, ou latitude norte ou sul. Varia de 0 a 90 graus, aqui o Equador, marcado em vermelho, é a base, ele é 0. Ele não é nem norte nem sul, o Equador é 0. E aqui para o sul, olha só, está marcado de 20 em 20, ó, 20 graus sul, 40 graus sul, 60 graus sul, 80 graus sul, o 90 graus sul no polo geográfico sul, e no norte a mesma coisa, 20 graus sul, 40, 60, 80 e o 90 norte. Mais uma vez, essas medidas de ângulo, elas não são feitas na superfície. Quem toma medidas de ângulo na superfície é a náutica, o estudo das navegações. Eles usam referências celestes com referências na superfície da Terra e medem ângulos usando um compasso aberto e usando um transferidor para medir esse ângulo. Então eles medem ângulos na superfície, mas em geografia, em cartografia, em astronomia, os ângulos eles são tomados sempre imaginariamente a partir do centro da Terra. Então aqui, ó, temos a tomada de um ângulo de 30 graus norte. 30 graus. A projeção desse ângulo na superfície, na casca da Terra, forma esse paralelo. Paralelo a quem? Paralelo ao Equador. 30 graus norte. Aqui é o sul. Esse ângulo de 60 graus tomado a partir do centro da Terra, projetado na superfície, na casca da Terra, forma o paralelo 60 graus sul.
E aqui tem o ângulo tomado 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Então eu aproveito isso para dizer o seguinte: Equador, ele não é paralelo, ele é a referência. Todos os outros aqui são paralelos de latitude, 60 norte, paralelo latitude 30 norte, paralelo 30 sul, paralelo 60 sul. Então, isso é uma falta de cuidado que existe. Eu vi isso em livro didático. Quando eu lecionava em colégio, eu era obrigado a preencher os questionários lá com os alunos na resposta. Quais são os paralelos principais? Aí tem lá os círculos polares, os trópicos e o Equador, né? No hemisfério norte, um trópico, um círculo polar, no hemisfério sul, um trópico e um círculo polar. E tinha que dizer que o Equador era paralelo também. Aí eu sempre avisava para os alunos: olha, o Equador ele não pode ser paralelo a ele mesmo, né? Porque esse nome Equador vem de equalis, igual, isso é do latim. Então é a ideia de que tem um plano que corta, que divide dois hemisférios iguais, o hemisfério geográfico norte e o hemisfério geográfico sul, assim como há o Equador celeste, que divide o hemisfério celeste norte e o hemisfério celeste sul. Aqui a ideia, nesse GIF animado, de que o ângulo é tomado a partir do centro da Terra. Aí está mostrando o hemisfério norte. De novo, aquela imagem, aliás, vem agora uma sequência de imagens que vocês viram no PowerPoint anterior, de duas aulas anteriores, sobre a forma da Terra, né? Eu preciso retomar essa ideia, né? De a Terra sendo curva, esférica, que a gente não consegue ver o que está abaixo do horizonte, apesar de existir, né? Então aqui de novo, aquele exemplo da embarcação, né? Que numa terra plana ela ficaria cada vez menor, mas a gente veria a embarcação inteira. Numa curva, além da embarcação ficar menor, a gente deixa de ver embaixo e por último ver lá em cima, onde fica aquele cestinho, onde fica lá o observador, né? Que eu não vou falar o nome feio que eu falei e escrevi na outra aula, né? E a mesma coisa se dá com as estrelas, né? Então aqui, ó, numa terra plana, o cara só veria essas 4 estrelinhas aqui, não vê o que está abaixo. Numa terra esférica, a mesma coisa, ele só vê essas 4 aqui. Mas se ele viajar para essa direção, que deve ser norte ou sul, ele verá que há mais outras 3 estrelas abaixo do horizonte. Então ele variará a latitude dele sobre a superfície da Terra. Outras imagens que a gente já conhece, né, tiradas lá do estelário, né, quando eu mostrei para vocês, olha, constelações mitológicas do norte, né, e mostrei aqui numa determinada latitude. E aí, conforme a gente foi para o sul, né, olha lá, constelações de objetos, ferramentas e personagens tropicais no sul. O que aconteceu ali? Mudou o tipo de constelações, justamente pela ideia de que no norte, como aqueles povos europeus, né, porque a gente sempre fala numa história mais europeia, apesar de ter toda uma riqueza de história na África, na Ásia, na Oceania, na América, né, a gente acaba ficando muito limitado mesmo ao conhecimento ocidental europeu, né, mas vamos por aí. Mesmo assim é um conhecimento multicultural, porque são de vários povos, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? Aconteceu que nomearam constelações a partir de objetos, ferramentas e personagens tropicais, né? Ou que tem a ver com navegação, né? Mas indo mais para o sul, olha lá, agora 80 graus norte, para o sul. Olhando 80 graus norte de latitude, sim, isso, 80 graus de latitude norte, o que a gente vê olhando para o sul? Isso.
Então, vê essas considerações aqui, tive a cabeça do aquário, né? Isso aqui eu já mostrei na outra aula, né? Agora 40 graus norte de latitude, mas olhando para o sul. Agora a gente vê o aquário inteiro, né? Agora 0 grau de latitude no Equador. O aquário está mais alto, então está mostrando aqui, ó, que a gente, conforme muda de latitude, a gente vê mais céu, mais estrelas, mais constelações que a gente não conhecia. Aqui nós estamos na metade do mundo, então a gente vê metade aí do céu. Agora 30 graus latitude sul. Olha, agora o aquário está muito alto no céu e nessa imagem metade do corpo dele não aparece. E tem um monte de constelações novas aparecendo aqui. Era essa a ideia. Bom, muita atenção agora. Essa imagem ela é difícil de entender. Então, muita atenção, porque ela envolve uma grande abstração e ela envolve uma ideia que o pessoal da Terra plana não consegue entender. E aí, se vocês não entenderem, vocês jamais vão conseguir debater com o terraplanista. Jamais vão conseguir ensinar essa noção básica de astronomia para os seus alunos, que é uma noção associada à cartografia. Uma coisa é a Terra vista do espaço como um globo terrestre, um modelinho. Aqui tem o eixo de rotação da Terra, marcado pelo Polo Sul. Veja que a projeção do Polo Sul geográfico no céu é o Polo Sul celeste. Na verdade é o contrário, porque primeiro se imaginou a esfera celeste para depois estabelecer a Terra esférica. A Terra esférica veio depois, né? Aí o equador celeste, que divide o céu em duas metades iguais, se projeta como um plano que corta o céu e a terra e forma o equador geográfico, que divide a Terra também em dois hemisférios. O mesmo se dá com o polo geográfico norte, que é uma projeção do polo norte celeste e vice-versa. Muito bem. Agora, a questão é uma pessoa na superfície da Terra. Ali está bem pequenininho, ó, tem um plano e tem uma pessoinha ali. Agora, se eu tiro esse plano e a pessoa aqui, ó como vai aumentando o tamanho, e eu estou mudando de posição, até pôr na horizontal, chegar nesse desenho. Olha lá, essa pessoinha que está lá na superfície da Terra, igualzinho o esqueminha que eu mostrei para vocês antes, com um bonequinho colado na superfície da esfera, né? Olha lá, para esse observador, ele tem o céu em cima dele, com uma calota, e ele tem o chão plano. Daí a ideia de terra plana, porque a pessoa vê uma parte tão pequena da superfície curva da Terra que ele acha que ela é plana. Aliás, os nossos olhos mostram essa área plana, mas ao se deslocar para o norte e para o sul, a gente percebe que o aspecto do céu vai modificar. Exemplo, o equador celeste. Aqui, como ele está numa latitude sul, o equador celeste está inclinado, está caidinho mais para o norte. Então, a metade maior que ele vê é a do sul. Olha lá, olhando na direção do ponto cardeal sul, ele vê aqui o polo celeste sul acima do horizonte. Tem essa linha verde aqui que está saindo do pé dele, mas na verdade é porque o cara está muito grande aqui. Isso aqui sairia do olho, tá? Se ele fosse menorzinho aqui, que é o que a gente trata cotidianamente, né? Sai do olho, de onde se observa. A gente usa como padrão uma altura aí de 1 metro, tá? A partir do chão para fazer essa medida, né? Então está aqui a direção do polo celeste sul. E é claro que esse eixo que passa pelo observador é o eixo de rotação da esfera celeste, que é paralelo, ou ele é uma projeção, do eixo de rotação terrestre, né? Então ele passa aqui, ó, fica abaixo do horizonte e ele não é visível na direção norte. Acima do observador está o zênite, o ponto mais acima, né? Então, essa é a ideia para um observador na superfície da Terra, na superfície de qualquer astro que tenha uma superfície para pousar, né, para pisar. Agora, oi, sim, tem pergunta, comentário? Diga.
curvatura. Isso, não dá para perceber. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim, tá bom. Você está perguntando a respeito da aparente esfericidade do céu, né? Ah, legal. A culpa disso é o cérebro. É o cérebro. Porque o que, que acontece? Conforme a gente observa objetos próximos, a gente consegue perceber que o objeto está perto da gente. Agora mesmo, onde você estiver, basta você ver a tela do seu smartphone, ou do seu computador, do seu tablet, está mais perto de você. E tem outros objetos um pouco mais distantes de você. E você consegue perceber isso. Mas por que, que a gente consegue perceber isso? Porque os nossos olhos eles estão na frente da cara. Hã? É isso. Os nossos olhos estão na frente da cara. Observa, por exemplo, papagaio. Observa, por exemplo, baleia. Observa, por exemplo, golfinho. Onde é que estão os olhos deles? Se a gente fosse comparar os olhos de um golfinho, os olhos de uma baleia, os olhos de um papagaio, seria quase que a gente colocar os nossos olhos perto das orelhas. Não é verdade? Porque ficaria um olho na parte esquerda da sua cara, um olho na parte direita da sua cara, né? Tá entendendo isso? Né? Porque esses animais, e vários peixes são assim também, né? A gente vê o peixe em geral, né? Ele é desse modelo, né? O que, que acontece? Ele precisa ter uma visão de 180 graus à direita dele, 180 graus à esquerda dele. Ué, mas por que isso? Porque são animais normalmente herbívoros, vegetarianos, e que são vítimas de ataque de animais carnívoros. Animais que são caçadores, eles têm os olhos no meio do rosto. Por exemplo, o Giovanni aqui, né, o meu gatinho aqui, ó, passou aqui, chegou aqui de novo. O gato, os felinos, têm os olhos na frente da cara. Os primatas têm na frente da cara, mas os primatas não é porque é caçador. Tornou-se, a gente sabe que tem chimpanzé que é caçador, mas é para pular de galho em galho e não perder a direção e a distância que está o galho, o cipó. Né? Nós somos seres que viemos da copa das árvores. Né? Então, essa característica que nós temos com os olhos fez com que o nosso cérebro enxergasse perfeitamente objetos muito próximos de nós. Mas os nossos olhos são uma porcaria para enxergar coisa que está longe. A gente não consegue perceber o que está mais longe e o que está mais perto, quando a gente observa objetos muito, muito longe. Isso acontece na superfície da Terra. Né? A gente olha para o horizonte, a gente vê um monte de casinhas, um monte de prédios, um monte de árvores. A gente não consegue dizer quem que está mais perto, quem está mais longe. Parece que está tudo à mesma distância. E é isso que acontece com o céu. Olhar para o céu, a gente não consegue dizer quais estrelas estão mais próximas, quais estão mais longe. Só quando a gente observa movimento que a gente consegue ter uma ideia de que algo está mais perto ou mais longe. Exemplo, a gente é passageiro num ônibus. Você está sentado lá, sentada junto da janela, está observando a paisagem. O que estiver mais próximo da estrada passa rápido pela janela e você não consegue ver detalhes, porque está mais perto. O que está mais longe, a gente percebe que vai se movimentando mais lentamente e a gente vê detalhe. E se tiver uma montanha lá longe, praticamente a montanha nem se move. Não é?
É aí que a gente consegue dizer o que está mais perto e o que está mais longe por esse movimento. E isso fez com que a observação da Lua no céu, dia após dia, noite após noite, desse noção ao ser humano que a Lua está mais perto, porque ela se move mais rápido. Depois aquela noção do Sol está um pouco mais perto, com um movimento um pouco mais rápido. Perceber que Vênus e Mercúrio estão mais perto, que Marte está um pouco mais longe, Júpiter um pouco mais longe, até Saturno ser chamado Deus do tempo, né? Saturno em latim e Cronos em grego, porque é o astro que se move mais lento no céu. E todos os modelos que se fez de sistema solar, de universo, se colocava o Saturno como mais longe. E as estrelas não se movem, pelo menos não aos nossos olhos. Precisa um registro mais demorado de milhares de anos para a gente perceber o movimento das estrelas, pelo menos em mapas. Tá? Usando o telescópio, a gente percebe em poucos anos determinadas estrelas, quase que invisíveis aos nossos olhos, se movimentam rápido. Mas elas estão muito longe. Então, ao olhar para o céu, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro ele precisa organizar as coisas. Então, como é que ele organiza? Ele interpreta que tudo está à mesma distância. E aí, esse raio de visada, que é um raio mesmo geométrico, né, percebe que esse raio não muda. E olhando para todo o céu, o cérebro imagina uma calota em cima da gente, uma abóboda celeste, que não existe, hein? Não existe. É um espaço aberto. Então, essa noção de que parece uma esfera celeste é culpa do nosso cérebro. Se a gente tivesse DNA diferente, uma evolução diferente, muito provavelmente a gente não teria interpretado a esfera como a figura dominante no céu. Você veja que isso influenciou Pitágoras, que o Pitágoras entendia que o céu era uma grande esfera, em consequência a Terra também tinha que ser uma esfera, sem nenhuma prova. Tá? Ele teve uma intuição de que o Sol é uma esfera, a Lua é uma esfera, que as estrelas seriam esferas, que os planetas seriam esferas. Ele chutou e acertou, mas ele não tinha nenhuma prova disso. Só mesmo viajando pela superfície da Terra que a gente percebe a curvatura, mas ainda assim, não que a gente veja a curvatura, a gente percebe pelo céu, que muda o aspecto do céu. Isso é que é. O equador celeste muda. Eu vou, quando falar de fase da Lua, vou mostrar para vocês uma mesma fase da Lua vista ao mesmo tempo em diferentes latitudes. A gente consegue fazer isso usando o estelário. Então, essas noções é que nos vão dando uma percepção diferente. Mas, de fato, o nosso cérebro faz isso. Eu olho uma coisa muito longe, ele faz uma esfera. Eu olho uma coisa muito perto, ele faz um plano. E aí vem justamente a confusão, né? Ah, então a Terra é plana. O céu é esférico, a Terra é plana. Ué, o céu não é esférico. E a Terra é esférica. Tudo culpa do nosso cérebro. Por isso que ensinar esse tipo de conhecimento para crianças na educação infantil, impossível. A não ser que sejam superdotados, mas Piaget nos mostrou que até por volta de 8, 9 anos, a criança vive num mundo concreto. A partir de 9, 10, 11 anos, essa criança, esse pré-adolescente, está numa transição de mundo concreto, precisa de coisas palpáveis, para uma abstração. A partir de 11 anos, até a vida adulta, nós temos essa capacidade de abstrair. Por isso que eu trato esses assuntos que aparentemente são simples, mas na verdade eles são avançados. Tudo isso que nós estamos falando aqui com vocês na faculdade. Tá?
Foi o exemplo do desenho anterior, é o exemplo desse desenho aqui. Né? Ficou claro? Se tiver ainda mais alguma coisa, eu comento. Ficou claro? Tá além, né? Eu estava lembrando agora também do tubarão, né? O tubarão, se você ver uma fotografia, um desenho de um tubarão, a partir do nariz do tubarão, vamos chamar assim, né? A ponta do tubarão, a gente consegue ver os olhos do tubarão, porque os olhos dele estão levemente desviados para a frente, de forma que o tubarão consegue ver em 3 dimensões e ver a distância das vítimas que ele vai atacar. Diferente da baleia, diferente do golfinho, tá? E dos peixes em geral. Né? Olha ali, nesse desenho, né? Nada mais é do que uma reprodução de várias coisas que a gente já falou. Aqui está a Terra esférica, a gente até consegue ver os continentes, está aqui o eixo de rotação da Terra. Quando ele fura a esfera terrestre aqui, ó, ele forma o polo geográfico norte, do outro lado o polo geográfico sul. Aqui está o equador terrestre e está marcado aqui uma latitude de 40 graus. A partir do centro da Terra, olha lá, projetada no equador da Terra até um paralelo de latitude que passa pela posição em que está a pessoa. A pessoa está aqui na superfície, para ela a Terra é plana, né, o horizonte aqui, e o ângulo entre o horizonte e o polo celeste elevado é a latitude do lugar. Então esse ângulo na superfície é igual a esse ângulo dentro da Terra, esse ângulo imaginário dentro da Terra. Aqui no caso a pessoa está 40 graus de latitude norte, à noite ela consegue ver a estrela polar, é isso que o esquema está mostrando, direção da estrela polar, que está a 40 graus do ponto cardeal norte. E aqui para o lado sul, do ponto cardeal sul, ele não consegue ver o polo celeste sul, que está abaixo do horizonte. Então precisa entender essa abstração da imagem. Tá? Então o grande problema de visualizar a Terra plana ou a Terra esférica é essa capacidade de abstração. Bom, e aqui continua, né? Aqui continua o desenho também de abstração. Então o que a gente vê aí? A gente vê uma pessoa muito grande, né? O desenho aí está absurdamente fora de escala, né? Mas é como se fosse dentro do planetário. A pessoa tem, olha lá, exatamente o que você perguntou, a calota polar. Ai, desculpa, não é calota polar, é calota do céu, né? É uma abóboda, um hemisfério que M é metade, né? Metade do céu. Quem está fazendo isso? É o cérebro dessa pessoa. Está dando a ideia de que é assim em volta. E também está dando a ideia de que o piso é plano, né? Porque o piso está muito perto e o céu está muito longe. O cérebro faz isso com a gente. Acima dessa pessoa tem o zênite. É a vertical, o ponto mais alto do céu. Para cá está a direção do ponto cardeal sul, para cá a direção do ponto cardeal norte. Para cá tem um Ozinho, que é a direção do oeste. E aqui no braço dele está aparecendo um L, que é o leste. Bom, o que acontece aqui? Essa pessoa está numa latitude sul. Como é que eu sei que é latitude sul? Porque está aqui o polo celeste sul elevado, olha só. Eu posso traçar uma reta aqui, um segmento de reta entre o observador e o céu, e é o polo celeste elevado na direção do sul. Dividindo o céu em duas metades iguais, está o meridiano celeste. Por que tem esse nome? Diano é dia, meri é metade. Então ele divide o dia em duas partes. Então aqui tem a parte do céu, que é a parte ocidental, porque está aqui o oeste, e lá atrás a parte oriental, leste. Bom, conforme a Terra tem rotação, o que está mostrando aqui? Está mostrando que o Sol se movimenta no céu. Nós vamos rever essa ilustração quando falar de estações do ano.
Aqui está o movimento aparente do Sol no chamado solstício de dezembro. Veja que aqui ele está mais alto no céu, ele permanece mais tempo no céu. Depois o Sol, ao longo dos meses, se desloca 23,5 graus mais para o norte, atinge o Equador, e aqui ele atinge em março, é o equinócio de março. Depois ele se desloca mais 23,5 graus, chega aqui no solstício de junho. Nota que ele está bem para o norte, ele faz um arco menor aqui, ó. Ele fica menos tempo acima do horizonte em junho. Depois ele volta aqui para o Equador, é o equinócio de setembro. E depois ele volta aqui para dezembro. Então esse é o deslocamento que o Sol faz. Então, para um observador no sul, é esse o deslocamento do Sol. A gente poderia usar isso como um modelinho do que acontece em Goiânia. Em Goiânia, a gente vê esse deslocamento do Sol no céu ao longo do ano. Bom, agora é a mesma situação, porém no hemisfério norte. Como é que eu sei que é hemisfério norte? Olha aqui, ó. Tem aqui essa moça, a terra plana embaixo dela, né, o horizonte. Tem o céu, aparentemente uma abóboda, o meridiano marcado aqui em cor de rosa. Tem aqui o zênite, que é a altura de 90 graus a partir do horizonte. Vejo aqui no horizonte o S de sul. Vejo para cá o N de norte. Tem um W aqui de west. Lá do outro lado tem um E de east, né? Que pode ser em inglês. Mas o que me chamou a atenção aqui? Foi isso aqui, ó, Polo Celestial Norte. Então veja que o Polo Celeste Norte está acima do ponto cardeal norte. Esse é o Polo Celeste elevado. Então aqui só pode ser uma latitude norte. E também me chama a atenção esse outro aqui, ó, Polo Celestial Sul. Veja que ele está abaixo do horizonte na direção sul. Olha, se vocês estiverem entendendo isso, eu vou ficar muito, muito feliz com essa aula, porque esse é o meu objetivo. Na astronomia, a gente mostrar para vocês como é que funciona a latitude desse jeito, tá? Do polo celeste elevado, polo celeste abaixo do horizonte. E aqui a gente vê também, olha, trajetória do Sol em 21 de junho. Nós vamos voltar a ver isso em estações do ano. Veja que aqui no solstício de junho ele permanece mais tempo acima do horizonte para um observador no hemisfério norte. Depois ele está aqui no equinócio de março e setembro. Depois ele está aqui no solstício de dezembro. Veja que agora ele está mais caído para o sul, né? E os mesmos 23,5 graus de deslocamento que o Sol está fazendo aí. Né? Bom, e aqui a gente consegue perceber, pela posição do Equador, que ele está marcando aqui, ó, 50 graus. E ele está mostrando aqui que o Sol se desloca até 73,5 graus de latitude para esse observador e 26,5 graus aparentemente de latitude para esse observador. O que interessa mesmo é isso aqui. Então, por exemplo, se eu estou numa situação dessa e eu quero saber a latitude do lugar, eu tenho duas formas de medir. Uma delas é medir o ângulo entre o ponto cardeal norte e o polo celeste elevado, é uma maneira. E outra maneira é a partir do zênite até o Equador. Mas como é que eu vejo o polo celeste e o Equador? Bom, no hemisfério norte a gente vê a partir da estrela polar. Ok? Aí o Equador, eu tenho que esperar o Sol passar pelo Equador. Quando é que ele passa pelo Equador? 21 de março, 21 de setembro. Perto de 12 horas. Então, quando o Sol cruza o meridiano. Nesse momento, se a minha sombra estiver apontando exatamente na direção norte, eu posso medir o ângulo entre o zênite, o ponto da vertical do lugar, e o Sol. Esse ângulo aqui será a latitude do lugar, nesse caso 50 graus. Era assim que o pessoal fazia quando navegava sem equipamentos aprimorados. Era desse jeito. Mas o cara só podia navegar então 21 de março, 21 de setembro? Não, espertinhos. Não mesmo. Existiam, desde aquela época, do século XV e XVI, tabelas. As primeiras tabelas foram feitas pelo Johannes Kepler e Tycho Brahe
chamadas tabelas alfonsinas, em homenagem ao Lorde da Dinamarca, né? Alfonso. Então, essas tabelas marcavam essa variação de 23 graus e meio do Sol para o norte, 23 graus e meio para o sul, dia a dia ao longo do ano. Nós temos isso até hoje. Então, pela data, você sabe quantos graus o Sol está ao norte do Equador ou ao sul do Equador. Então, basta esperar o meio-dia verdadeiro, não do relógio, né? E medir esse ângulo entre o zênite e a posição do Sol. Aí você soma o ângulo, se o Sol estiver mais para o norte, ou você você subtrai, né, aqui, ou você soma se ele estiver mais para o sul. Alguém abriu o microfone que eu estou ouvindo aí. Diga. Sim, o pessoal media isso. Não, até que, desculpa que picotou aí, por isso que eu comecei a falar, que sumiu o som da sua voz, picotou. Agora eu ouvi. Mas eu entendi. Alguma tecnologia eles tinham, né? Que são os instrumentos de medida dessa altura, a partir do horizonte até alguma altura de 90 graus, ou de 90 graus até o astro, né? Então tem instrumento, como é o chamado famoso, né? Usado até hoje, o sextante. O sextante, ele é um instrumento que tem uma abertura de 60 graus, portanto, ele é o 360 graus dividido por 6, por isso que ele é sextante, aí ele dá 60. Tem o octante, que ele é 360 graus dividido por 8, dá 45 graus. Então, um instrumento de 45 graus de abertura. Temos o quadrante, que é 360 graus dividido por 4, então ele abre até 90. Então, são instrumentos com abertura de 90 graus, 45 graus, 60 graus, respectivamente, né? Quadrante, octante, sextante. Todos eles servem para medir esses ângulos do horizonte até o astro, ou do zênite, ponto da vertical do lugar, até o astro. E usando essas tabelas que a gente tem dia a dia, qual é a declinação, é o nome desse ângulo aqui, de 23 graus e meio norte, 23 graus e meio sul, no máximo, né? É a declinação do Sol. E aí, ou subtrai esse ângulo, ou soma esse ângulo e obtém a latitude do lugar. Okay? É assim que se fazia, é assim que se faz até hoje, se houver necessidade. Se a tecnologia do GPS falhar, o navegador tem o sextante. O sextante ele tem um sistema de filtros solares, porque com o espelhinho você aponta na direção do Sol. E você precisa pôr um filtro para poder enxergar o Sol. Tá? Porque senão o cara fica cego. Né? É desse jeito. E aí, para observar astros à noite, você levanta o filtro e observa diretamente pelo espelhinho, que é uma lunetinha com um espelhinho, a estrela, e faz as medidas de ângulo. Tá? Aqui para o hemisfério sul, a gente tem que usar o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul, a gente usa o braço maior da cruz, que a gente aumenta 4,5 vezes. Ainda vou mostrar isso para vocês, para a gente obter a posição do polo celeste sul, porque não há nenhuma estrela brilhante marcando o polo celeste sul. Então, são essas as formas de medir latitude. O Sol, com relação ao equador celeste, a estrela polar e o Cruzeiro do Sul, usando a medida do braço maior da cruz, tá? Que também nos ajuda a obter as direções cardeais. Tá? Bom, isso agora é um desenho não mais visto em 3D, vamos colocar assim, agora é visto bidimensional, né? O observador está aqui no centro, o equador celeste passa por ele, o polo celeste elevado está aqui, esse é o plano do horizonte, o zênite está aqui, ó, passa pelo observador, na direção contrária seria o nadir,
o eixo de rotação da Terra ou do céu passa pelo observador, aqui está o eixo, o polo abaixo do horizonte, e aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, a calota das estrelas sempre visíveis, que gira em torno do polo celeste elevado. E aqui as estrelas nunca visíveis, que estão abaixo do horizonte. Se a pessoa mudar de latitude, ela consegue ver essas estrelas aqui. A latitude é dada pela letra grega φ, que é esse ângulo aqui, e eu poderia pôr esse ângulo aqui também, ó, entre o zênite e o equador. Então, esse ângulo entre o zênite e o equador também é a latitude do lugar. Está aqui, ó. Vamos mostrar isso agora abaixo do horizonte. Olha. Seria esse aqui, ó. Se a gente fizer do equador até aqui o horizonte, 90 graus menos a latitude é esse ângulo aqui. E esse, portanto, é a latitude do lugar. Aqui, ó. Esse ângulo, ele é similar a esse ângulo também, ó, abaixo do horizonte. E que é similar a esse, e que também é similar, ó, ao horizonte para cá, ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo. Esse 90 graus menos a latitude, tá? Ele é qual ângulo? Ele é esse ângulo aqui, ó, do equador, que é a latitude, com esse pedaço todo que dá 90 graus. Ó. Isso aqui é um ângulo reto, que vai do polo elevado até o equador. Então, se a gente fizer 90 graus menos a latitude, a gente obtém um valor desse outro ângulo aqui. Mas não interessa esse ângulo, tá? É só porque está no desenho. O que interessa é a latitude. Ó. A latitude está aqui, e ela está aqui, e ela também, num desenho desse, é medida abaixo do horizonte. O que interessa é esse que está acima do horizonte, que é do zênite ao equador, e do polo elevado ao horizonte. Bom, 3 situações. Latitude. Aqui é uma latitude sul, como é que eu sei? Olha lá, PS, polo sul. E o ponto cardeal sul está aqui. Então, polo celeste sul está elevado. Veja que os movimentos dos astros aqui, ó, eles estão inclinados. Então, a gente chama isso aqui de uma esfera inclinada. Esfera inclinada. Inclinada em direção ao norte, porque o polo sul está elevado. Veja que é tudo em torno desse eixo de rotação imaginário que gira. Latitude 0. Agora as estrelas nascem, ou os astros em geral, né, nascem numa posição perpendicular ao horizonte. A gente chama isso aqui de esfera reta, porque os astros sobem numa trajetória reta. E aqui latitude 90 graus. Tanto faz se é sul ou norte. As estrelas giram paralelas ao horizonte. Eu vou depois retomar isso, vamos ver se na aula de fusos horários, que eu vou mostrar de novo no estelário esses movimentos todos, porque no polo norte geográfico, as estrelas giram num sentido e no polo geográfico sul giram em outro sentido. Eu mostrei isso para vocês na outra aula, mas eu vou tornar a mostrar isso, tá? É por falta de tempo, né? Agora, uma vez entendido tudo isso, zonas térmicas ou climáticas da Terra, como esse modelinho que a menina tem aí na mão, né? Vamos entender isso aqui. Bom, de acordo com a história, esse nome, clima, tá, vem da palavra climatas, que é estabelecido por Ptolomeu. E o Ptolomeu ele estabeleceu 7 zonas climáticas, de acordo com a duração do dia em horas, na data do início do verão do norte, que é o solstício. Então está aqui, ó, ele estabeleceu um clima entre 13 e 13 horas e meio, segundo clima 13 horas e meia a 14, de 14 a 14 e meio, até 16 e meio e 17 horas. Ele fez isso e chamou isso de clima, porque ele percebeu que a radiação do Sol ela incide em ângulos diferentes. Nós vamos falar isso quando abordar mais estações do ano. E vocês vão ver bastante isso em climatologia. Veja que aqui eu estou ajudando a cartografia e, em parte, a climatologia, né? A partir desse assunto. Então, o nome clima
vem de faixas de duração do dia em horas. Depois, modernamente, a gente foi caracterizar o que é um clima, né? Pelos diversos comportamentos médios que a atmosfera tem ao longo de 30 anos. Né? Bom, e aqui o mapa do mundo segundo Ptolomeu. Né? É claro que isso aqui foi 1.200 anos depois de Ptolomeu, mas seria isso daqui. Ó. Ele já havia percebido uma curvatura da Terra. Aqui tem a África, aqui a Europa, Oriente Médio, a Ásia, até aqui a Índia. Ó, esse aqui é o Oceano Índico, né? O Mar Mediterrâneo, aqui é o Atlântico. Ele fez esses desenhinhos aqui desses anjinhos aqui, que na verdade são figuras mitológicas, os éolos. Os éolos, que são os ventos, né? As direções diferentes dos ventos. Né? E aqui ele estabeleceu faixas de climas. Veja que aqui tem vermelhinho o trópico do Câncer, né, ou caranguejo. E aqui tem o Equador. E aqui também tem o trópico do Capricórnio, ou da Cabra. Né? Bom, e modernamente a gente estabelece assim as zonas climáticas ou zonas térmicas. Né? Então, temos aqui essa faixa em laranja, a faixa amarela e a faixa em azul. Né? Então, em azul, zonas frias, amarela, zonas temperadas, laranja, zona quente, e tudo isso é delimitado pelo eixo de rotação da Terra, formando os polos sul e norte geográfico, pelo Equador, formando aqui o zero, né? E o trópico do norte e o trópico do sul estão numa posição de 23 graus 27 minutos, norte e sul, que essa, portanto, é a variação de declinação do Sol ao longo do ano. Esse aqui é exatamente o ângulo de inclinação que o eixo da Terra tem, por isso que aparentemente o Sol vai no máximo até 23,5 norte e até 23,5 sul. E isso também faz com que tenha uma calota de escuridão no inverno ou uma calota de claridade no verão, determinada pelo círculo polar ártico e o antártico. Bom, e aí veio uma pergunta. Quem souber, liga o microfone ou escreve aí pelo chat e alguém lê para mim. Por que que chama Antártico? Vou esperar um pouquinho aí a resposta. Vamos ver se alguém sabe por que chama Antártico. Que é claro que vem também de Antártida. Antártida é o continente. Sim. Perfeitamente a sua resposta. É oposto ao norte. Perfeito, perfeito. Nota 10. Acertou. É isso aí. Veja que é anti-ártico. O outro chama ártico. É anti-ártico. Perfeitamente. Então você veja que acabou a criatividade dos nomes, né? Quando eles chegaram navegando para o sul, né? Então, agora o Ártico, ele tem a ver com Artus. Artus seria um dos nomes latinos para a ursa maior e também a ursa menor, né? Seria a grande ursa e a pequena ursa. Por quê? Pela pontinha da cauda da ursa menor, ali está a estrela polar. E tem outras 6 estrelas perto, formando o rabinho e o bumbumzinho da ursa menor. Depois eu mostro isso de novo no estelário em outra aula, né? Que eles chamam as 7 irmãs do norte. E elas sempre estão apontando para a estrela polar e, portanto, é uma referência fácil. Tá? Então fica esse nome Árticos. Né? E o Antártico é o oposto. É isso aí. Agora, o Câncer e o Capricórnio são signos. Né? Caranguejo e cabra, bode, cabrito. Né? São signos. Então, seriam as posições que o Sol alcança na frente desses signos. Quando ele está aqui para o norte, ele está na frente do signo de Caranguejo. Quando ele está aqui no limite sul, ele está na frente do signo do Capricórnio. Tá? Muito bem. Então aí temos esses chamados paralelos especiais. O Equador não é paralelo. Ele é quem dá a paralelidade, né?
Então, o trópico do Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Antártico. E aqui os desenhinhos para vocês perceberem. Olha, a Terra aqui inclinadinha, o círculo de iluminação, ó, sombra e luz. Está marcando aqui o Círculo Ártico e o Círculo Antártico. Visto por um outro ponto de vista, é isso aqui, ó, igual o modelinho que eu havia mostrado para vocês antes do PowerPoint. O Círculo Polar Ártico passando no limite. Daqui vai surgir o sol da meia-noite, aguardem na aula sobre estações do ano. Veja que num equinócio ilumina por igual, metade do círculo polar ártico e metade do círculo antártico. E no outro situação fica o ártico aqui na escuridão, né? Bom, isso tem a ver também com a circulação geral da atmosfera, tá? Porque a gente tem, olha, a atmosfera girando na calota polar, nas partes temperadas e no Equador. Veja aqui que temos aqui as células, né? O vermelho é ar quente, o azul é ar frio. Então, fica girando, olha, dentro dessas grandes faixas. Vocês vão ver isso em climatologia, né? Mas o que acontece é que tanto para as calotas polares quanto para a zona tropical, a gente tem uma interferência da rotação da Terra, causando aqui um atraso nesse ar que vem mais baixo. Olha aqui, ó, o azul aqui, ó, ele está mais rente à superfície. Olha aqui também, ó, o azul está mais rente à superfície, o azul está mais rente à superfície, o azul está mais rente à superfície. Então ele fica para a esquerda, tá? É um vento meio comunista, tá? Segundo o nosso atual a nossa atual ideologia de governo federal, né? Que é o que a gente chama de ventos alísios, né? E os ventos polares que vêm do leste, né? Agora, veja que aqui para o temperado, ó, o vermelhinho que está mais rente à superfície. Então, ele vai na direção da rotação da Terra. Olha aqui, ó, o vermelhinho está mais rente à superfície. Então, ele vai na direção da rotação da Terra. Esse é o segredo para entender a aula de climatologia que vocês vão ter depois, tá? Bom, encerramos o assunto latitude, pelo amor de Deus. Agora o assunto é longitude, eu quero ser bem rapidinho aqui, ó. A longitude sempre foi um problema, porque não tem referência de Sol, não tem referência de estrela polar, não tem referência de braço maior da Cruz do Sul, ampliada 4,5 vezes para obter o Polo Celeste Sul, não tem nada disso. Longitude, ela se dá pela passagem das horas. Então só teria um jeito de resolver a longitude, saber que horas são. Legal, eu sei que horas são aqui onde eu estou, é o que os navegadores sempre fizeram. Eu vejo a altura do Sol com relação ao horizonte, eu sei que horas são, mas eu preciso de uma referência. Então, ao longo da história, eu vou falar isso semana que vem, quando falarmos de fuso horário, houve diferentes referências de meridiano inicial. Hoje a gente usa, ou melhor, desde 1890, a gente usa o meridiano de Greenwich como referência, né? Então eu preciso saber que horas são em Greenwich e que horas são no lugar onde eu estou. Quando eu comparo essas horas, eu obtenho um ângulo. Por quê? A cada hora, 15 graus. E isso eu sei, portanto, quantos graus eu estou. E tem uma precisão até de minutos de arco, segundos de arco, que vai me dar uma precisão de minutos de hora, segundos de hora, saber onde eu estou. Só que isso sem relógio, ninguém tinha como fazer. Tá? Então, somente aqui entre 1730 e 1770, o John Harrison, um inglês, desenvolveu cronômetros e relógios que permitiram a determinação náutica. Aqui uma imagem do John Harrison com o último relógio que ele fez 5 relógios, tá? E aqui nós temos o modelo inicial, o H1, e aqui chegou no H4, e ele ainda chegou no H5. O H4 e o H5 têm a cara de relógio de bolso, cronômetros modernos, né? O H1, H2, H3, eles tinham essa cara aqui de engenhoca, e todos eles deram muito certo, tá? Mas eu não vou prolongar essa história aqui, tem livros sobre esse assunto, tá? De uma autora
professora da Universidade de Harvard. Eu tive chance até de fazer um curso com ela, claro que foi pela internet, né? Ela fez parte do curso sobre história da náutica, né? E a Dava Sobel, ela tem um livro que foi publicado em português, né? Mas tem ele também aqui em inglês. Nós temos na biblioteca do Planetário, inclusive, tem uma versão ilustrada desse livro que eu comprei uma vez que eu fui aos Estados Unidos, né? Temos também na biblioteca do Planetário, né? Tem toda uma história dramática, porque foi gerado um prêmio e não quiseram pagar depois para o John Harrison. Sacanagens que fizeram aí. Mas, enfim, a solução que ele deu é a usada até hoje. E aí a Inglaterra ou o Reino Unido conseguiu estabelecer... isso aqui é uma medida de coordenada política, tá? Ela é bem política. Por quê? Porque a Inglaterra tinha terras em todas as porções do planeta, né? Então aqui, ó, uma visão a partir do Polo Norte, tá aqui, o primeiro meridiano, que é o meridiano de Greenwich, aqui é 0, então ele vai de 0 até 180 graus. Então a gente tem a porção onde está a América e a Oceania, é tudo oeste. A porção que tem Europa, África, Ásia, um pedacinho da Oceania é o este. Então esse é o hemisfério oriental e esse é o hemisfério ocidental, né? Então a gente pode medir longitudes de 0 até 180 graus. Isso aqui eu vou detalhar bastante na parte de fusos horários. Então aqui o ângulo ele é medido também a partir do centro da Terra. Aqui ó, tem um desenho esquemático aqui do Reino Unido, né? Greenwich, longitude 0. Aqui seria a posição do Equador no mundo, aqui é o Polo Norte. E aqui ó, 120 graus leste. Então a partir de Greenwich até uma localidade aqui. 60 graus oeste. De Greenwich até uma localidade aqui. E lá atrás, o chamado antimeridiano de Greenwich, a longitude é 180 graus. Vamos trabalhar bastante essa linha aqui, chamada de mudança de data, é o antimeridiano de Greenwich, semana que vem. Muito bem, aqui, mesma coisa, né? Ó, mostrando aqui o 0 grau, passando aqui por Greenwich, e aqui vários ângulos, né? Ó, 45 graus leste, 45 oeste, 90 leste, 90 oeste, 135 leste, 135 oeste, 180 graus. Os 180 graus e o 0, eles são puros. Então não é nem oeste nem leste. Aqui, mostrando agora latitudes, olha, o Equador, temos em vermelho latitudes sul, que a gente também usa negativo ou põe o S. Em azul, latitudes norte, que a gente põe o positivo ou N. Longitude, em vermelho, oeste é negativo ou põe o W. O que está a leste, em azul, a gente põe o positivo ou põe o E ou L de leste. O que mostra que aqui no Brasil, pelo menos a maior parte, né, do Brasil, 92% das terras brasileiras, nós somos tudo negativo, né? Nós temos longitude negativa, temos o sul, latitude sul negativa e longitude oeste negativa, né? Por isso a gente precisa ser mais positivo, né? Agora, lá na Europa, aqui, a maior parte da Europa é longitude positiva, latitude positiva. Bom, foi só uma brincadeira. Aqui, se a gente tira um pedaço da Terra para imaginar, né, como que é por dentro, olha, a partir do centro, a gente tem a medida da latitude. Ó, a gente pega o Equador, mede o ângulo de latitude para essa posição aqui nos Estados Unidos, por exemplo, observatório de Riverside, né? E aqui, a partir do meridiano de Greenwich, está aqui, ó, Greenwich, em England, Inglaterra, Polo Norte, primeiro meridiano, longitude 0, pega esse ângulo até chegar aqui, ó. Esse é o ângulo de longitude, esse é o ângulo de latitude. E Greenwich. Bom, então aqui estou dando uma ideia para vocês. Ó, aqui tem um mapa mostrando o parque em Greenwich, né? Está aqui, ó, a casa de Flamsteed, que é o antigo observatório real de Greenwich, né? Onde é que está. Está aí uma vista aérea dessa localidade, está aqui no parque, onde está o Greenwich, o observatório de
Greenwich. Está aqui o Observatório de Greenwich, visto de cima. Aqui visto de baixo, né, o Observatório de Greenwich. Também visto aí de baixo, uma vista geral do parque. Aqui uma das cúpulas, que está escrito The Royal Observatory, né? Na época que esse observatório foi instalado, não tinha nem telescópio aí. Tá? E aqui mostrando, olha, essa casinha, onde abre o teto, aqui tem um telescópio chamado Círculo Meridiano. Tá aqui, ó, Prime Meridian of the World, tem uma plaquinha aqui, e aqui passa o meridiano de Greenwich aqui. Vou mostrar melhor aqui, olha lá, o cara com um pé em cada hemisfério, né, ó, o meridiano de Greenwich dividindo ali o prédio ali, ó, também. Meridiano do mundo, tem essa maquete, tem esse símbolo, né, essa estatuazinha mostrando aqui onde passa o meridiano, aqui está o Equador representado, e aqui mostrando uma cunha de fuso horário, né? E olhando aqui mais detalhes, né? Casal separado, cada um num hemisfério do mundo, separados por um meridiano, olha que bonito. E aqui olhando para o chão, né? Ó, aqui tem, para esse lado, está aqui a América, né? Ó, Montreal, Ottawa, Chicago, New York, né? E para cá está a parte oriental, ó, Moscou, Berlim, Amsterdã, Paris, né? Bom, e aqui está mostrando aqui esse relógio, né? É um relógio de 24 horas esse daqui. E aqui era uma das paredes onde o Flamsteed marcava as sombras do Sol, né? Aqui está uma outra, olha, para poder marcar perfeitamente a direção do norte e sul, que é o meridiano. Então aqui está a parte oeste, que é para onde está a América, né? Aqui está a parte leste, onde está a Ásia, né? Então, depois é que se colocou o observatório aí, né? Então, está aqui o primeiro meridiano do mundo, né? Ele tem latitude 51 graus, 28 minutos, 38 segundos norte, e a longitude dele é 0 grau, 0 minuto e 0 segundo. Bom, o que eu chamo aí de círculo meridiano é isso aqui, ó. Essa luneta aqui, veja que tem tipo uma maca, né? Porque o astrônomo teria que deitar aqui e observar por aqui. O teto abre e aqui ele observa a estrela. Essas duas colunas, uma está na direção oeste e outra está na direção leste, de maneira que o telescópio pode girar de sul para norte. Então ele gira, aqui tem até uma roda mostrando, né, que a gente pode girar por essa roda aqui também, né? Aliás, desculpa, essa roda aqui é sobressalente, como também esse telescópio é sobressalente. A roda está aqui atrás, dá para girar por ela também, né? Então ele só fica nessa norte-sul. Isso porque a gente consegue ver quando uma estrela passa e determina exatamente o instante de passagem meridional da estrela. Isso é o que marcaria o chamado meio-dia solar verdadeiro, quando o Sol passa pelo meridiano do lugar. Isso determina também, quando uma estrela passa 2 vezes pelo meridiano, a rotação da Terra. A gente consegue determinar perfeitamente a rotação da Terra. E fazendo essas observações é que a gente sabe que a Terra gira em 23 horas, 56 minutos, 48 segundos e algumas pequenas variações em décimos e centésimos de segundo ao longo do ano. Então a gente consegue estudar a dinâmica de rotação da Terra. Isso chama-se também geodinâmica. Tem a ver com mecânica celeste também. Tá? E aí alguns marcos, né? Tem pelo mundo, né? Ó, o meridiano de Greenwich passa por aqui e tal, longitude 0, né? Aqui, ó, escrito em árabe, né? Ó, o meridiano de Greenwich passa aqui e tal. E aqui nesse parque também, olha, o meridiano de Greenwich passa por aqui é o hemisfério oeste, portanto para cá é leste, e esse